Em que momento em que você começa a dividir o seu direito da sua responsabilidade? Porque é muito fácil e muito rápido você começar a argumentar a favor dos seus direitos, né? Eu vejo as pessoas falando sobre o quanto a sociedade te deve compensar por alguma coisa. A sociedade tem que te respeitar. A sociedade deve os seus direitos para você. Mas em que momento que você começa a falar sobre as suas responsabilidades? Porque você não pode ter uma conversa sem a outra, né? Ao mesmo tempo em que você tem realmente direitos, em que muitas vezes você merece algum tipo de compensação, porque, veja só, o mundo é injusto, né? E a sociedade como um todo tem que trabalhar para atenuar, né, essas desigualdades que às vezes se tornam extremas demais. Não todas, né? Porque não é dever da sociedade como um todo fazer com que todo mundo seja nivelado igual. Isso nem é bom, né? Mas eu estou falando de uma coisa muito mais simples, que é em que momento em que você começa a perceber que o direito da outra pessoa também é sua responsabilidade e melhor, é um privilégio seu que você tem uma responsabilidade sobre outra pessoa. A gente não precisa nem abrir tanto a discussão. A gente não precisa nem falar tanto sobre o quanto você precisa respeitar os outros como sociedade. Você pode ir para a sua vida individual e perceber o quanto as decisões que você toma, o quanto as escolhas que você faz, o quanto os planos que você cria começam a influenciar na vida dos outros. E eu não digo a vida dos outros como a sociedade, né? A sua comunidade imediata. Eu digo uma coisa mais simples, a sua família imediata, a sua vida, as pessoas mais perto de você. E quando você começa a perceber que não só, né, o que você faz de certo ou errado afeta os outros diretamente, a maior parte das vezes indiretamente, mas para a sua família imediata, né, para as pessoas mais próximas de você, afeta diretamente, não só tem essa parte, mas tem um componente de que é um privilégio você poder fazer isso. Você tem noção disso? Você já parou para pensar que é um privilégio você poder tocar a vida dos outros dessa maneira? Eu acho que a gente subestima isso um pouco. A gente subestima o quanto é bonito, é uma chance que você tem, né? Que você tem de tocar a vida dos outros e que foi depositada em você. Só que existe essa epidemia generacional aí de você querer fugir de responsabilidade, você só querer direitos, né? Eu vejo muito isso, principalmente no lado dos estudos, mas a gente não vai entrar nessa seara para não ser cancelado, mas você sabe onde eu quero chegar. Você não pode só requerer direitos. Você tem que dar a sua responsabilidade em tudo que você faz. E é bonito, é bom você ser responsável, né? Não à toa, né? As pessoas chegam no meu canal e elas falam: Nossa, eu não acredito que eu podia fazer isso. Eu não acredito que eu também posso tomar controle da minha vida. Será que eu consigo tomar as rédeas das minhas decisões? Eu consigo então esquecer todo mundo à minha volta e começar a me focar? Eu consigo me empenhar? Eu não sabia. E é uma coisa estranha você vender responsabilidade, porque fundamentalmente é isso que eu vendo, né? Eu não vendo um curso de emagrecimento ainda. Eu não vendo, eu não vendo, sei lá, marketing digital. Tudo que eu falo aqui, tudo, absolutamente tudo. Você pode pegar os vídeos mais antigos, tipo o primeiro vídeo do canal, ele já fala sobre isso. Ele fala o quanto você é responsável pelos seus erros e pelos seus acertos. E que talvez, veja bem, talvez, se você for ainda mais responsável, você abraçar ainda mais riscos e você decide fazer isso não só por você, mas pelos outros também. Porque afinal de contas, eu poder cuidar da minha esposa é um privilégio, né? Eu saber que ela pode contar comigo, né? A minha família imediata, né, virar para mim e falar assim: Olha, Petros, aconteceu alguma coisa aqui, pô, a gente precisa de dinheiro, mas a gente não sabe de onde a gente vai tirar. Eles podem me ligar e falar assim: Não, não se preocupa, vai lá fazer o que precisa, né? Vai lá no médico, eu resolvo o resto. Não, não pense em dinheiro, eu resolvo. É um privilégio. Você cuidar dos outros é um privilégio, né? Ao invés de ficar esperando que uma solução mágica e divina, né, que o Estado
te dê alguma coisa, ficar esperando que os seus pais te deem alguma coisa porque eles te devem, porque eles são seus pais, ficar esperando que o seu chefe te respeite, ficar esperando que os seus colegas te respeitem, ficar esperando que a faculdade, né, que o seu emprego, né, o seu local de trabalho te dê aquilo que você tem por direito. Muitas vezes você tem por direito, ok? O quanto você está entregando. Porque aí a relação muda completamente. A gente volta a falar sobre você ser um protagonista na história, ao invés de você ser um personagem só secundário. E também isso faz com que a vida seja extremamente mais fácil, porque de maneira muito redutiva, se só depende de você, tá fácil. Torça para que só dependa de você. Porque se depender de outra pessoa, depende do Estado, depende dos seus pais, depende da sociedade, depende da economia, você tá fudido, cara, você tá fudido, porque as chances de que vá tudo caminhar conforme os seus planos são nulas, nulas, nulas. Mesmo quando a gente fala, e eu já falei isso aqui no canal e as pessoas odeiam quando eu falo isso, mas assim, mesmo quando você fala de tipo estabilidade financeira, porque o concurso público vai me dar estabilidade aqui, ó, porque você precisa só de uma canetada de político para você se dar mal, para você se foder. Uma. Ah, mas eu não vou perder o emprego. Sim, aí você vai ser mandado para onde Judas perdeu as botas, porque de repente abriu uma repartição no Estado e precisa de gente lá. E aí, para entrar no seu lugar, vai entrar filho, neto de algum político. Está fudido. Ah, mas eu vou fazer medicina porque é estável. Sim, aí começa a desenvolver inteligência artificial, que eu li ontem, inclusive, que o desenvolvimento da inteligência artificial está sendo o desenvolvimento tecnológico mais rápido de todos os tempos. Não tem nem comparação com a primeira revolução industrial, segunda revolução industrial, com a internet. Não tem comparação. Você pega profissões tipo radiologia, na minha visão particular, é uma profissão que vai desaparecer. Clínica médica é uma profissão que vai começar a sofrer porque você vai ter screening muito mais rápido, você vai ter diagnóstico muito mais rápido, você vai ter tratamento muito mais rápido e mais preciso. E tem estabilidade? Eu te pergunto. O que depende de você? Você tem que começar a se fazer essa pergunta. E começar a torcer para que dependa de você. Começar a torcer para que seja sua responsabilidade tomar as decisões corretas. Porque, eu repito, é um privilégio as outras pessoas poderem contar com você, você poder ser responsável sobre, sobre os outros, sobre o desenvolver da sua história, é um privilégio. Te coloca no centro da história, te empodera, faz com que você pare de ser uma vítima. Óbvio que você é uma vítima. A sociedade é toda fodida, sabe? Tipo, provavelmente você não teve acesso a todos os recursos que você poderia, você sofreu bullying, você não conseguiu ter tempo suficiente para você fazer aquilo que você precisava fazer quando você era jovem, você não conseguiu desenvolver hobbies, provavelmente você era zoado, às vezes você era gordo, não, às vezes você era magro demais, você nunca teve um relacionamento sério com alguém. E aí, o que você vai fazer sobre isso? Você vai ficar aqui se encolhendo no seu quarto e culpando todo mundo em volta de você, porque os meus pais, mas o meu namorado me dá atenção? Ou você vai falar assim, tá, depende de mim, vou fazer isso. Onde é que tá o bagulho? Porque se depende de mim, cara, é nós, né? Se você ficar dependendo do presidente, depende do governo do estado, depende da Secretaria da Saúde, depende dos meus pais, porque os meus pais isso, porque o meu chefe, né? Ou você vai pegar e falar, eu vou fazer aquilo que precisa, porque na hora que a coisa apertar, tá aqui, ó, eu mato no peito. Cadê o bagulho que eu resolvo? Virar para tua esposa, virar para tua namorada, virar para teus pais, né? Virar para teu namorado e falar assim: não se preocupa, cara. Vai ficar tranquilo. Fica tranquilo, a gente vai resolver essa porra aqui. E você vive mais leve assim. É mais difícil porque, efetivamente, você tem mais problemas. Mas isso te torna tão mais forte. E você vê que no final das contas, o que muda não é que não é que a vida tá mais fácil, os problemas sumiram, os problemas diminuíram, né?
Independente do que você for fazer. Pô, você vai fazer uma prova? A prova tá mais fácil? Não. Pô, tu quer comprar um apartamento, quer ter uma família? Ficou mais fácil? Não. Mas você fica mais corajoso. E aí, quando você fica mais corajoso, essas coisas não te apavoram tanto. Porque ao invés de você ficar se encolhendo e ficar pensando assim, o que que eu vou fazer? Tô fudido. Porque a economia, porque a inflação, porque o presidente, se trocar esse presidente vai acontecer isso. Mas o vice-presidente, mas o Ministério da Economia, mais a Copa do Mundo. Você fica, ao invés de você ficar se acuando, se encolhendo, mas a profissão que eu escolhi, você mata no peito e fala assim, tá, o que é que precisa fazer que eu vou fazer nessa porra? Quando é que você começa a ser o personagem principal da sua própria história?